Alexandre de Moraes, do Dupont ao Vivo, contribuidor ao vivo. Não visa derrubar o governo constituído. A outra conduta, outros atos executórios para preparar exatamente um golpe de Estado. Aí sim, é a tentativa de ou impedir Contribuidor ao vivo, no YouTube. derrubar um governo legitimamente eleito. No primeiro crime, não há derrubada do governo eleito. No segundo crime, o sujeito passivo é o executivo, é o governo eleito. Em seguida, Moraes rememorou 13 fatos ocorridos de julho de 2021 Estamos ao vivo, Alexandre de Moraes falando. em Brasília, os quais, segundo o ministro, a organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro visava impedir a posse do presidente eleito ou executar um golpe de Estado. O relator afirmou que, para isso, o grupo usou órgãos públicos, como a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional. Os integrantes da organização criminosa, cooptados pelos réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, utilizaram ilicitamente a Agência Brasileira de Inteligência para a concepção do seu projeto de manutenção do poder sem a existência de freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra Ao vivo, ao vivo, ao vivo. TV Dura, quando do Dupont ao vivo. Acha normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Alexandre de Moraes também ressaltou o teor criminoso de mensagens enviadas por Alexandre Ramagem a Jair Bolsonaro, com diretrizes Ó o para bandido aí. desacreditar o processo eleitoral. Picareta. Não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da BIM, o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. Moraes citou também a live de 29 de julho de 2021 como mais um ato executório da organização criminosa. Por que a presença do ministro da Justiça e do general 4 estrelas com grande credibilidade nas Forças Armadas e ministro do GSI? Estamos ao vivo, do Dupont, contribuidor ao vivo para vocês. Com a presença de ambos, o réu Jair Messias Bolsonaro fala de um ato que não há credibilidade na justiça eleitoral e se apoia na figura do ministro da Justiça, e do outro pede apoio das Forças Armadas, citando nominalmente o réu Augusto Heleno. Óbvio é que aqui já se mostrava unidade em desígnios para, ao mesmo tempo, descredibilizar a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo, TV e do Dura, outro Dupont ao lado, vivo. capitaneando as Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas, e mostrar a parcela da sociedade que poderiam afastar o judiciário, porque esse grupo criminoso tinha apoio das Forças Armadas. Exatamente o mesmo discurso utilizado por aqueles que foram presos em 8 de janeiro de 2023. O ministro mencionou os discursos de Jair Bolsonaro nas comemorações do 7 de setembro de 2021, em que ameaçou ministros do STF, principalmente o próprio Moraes. O relator
relator afirmou que as palavras de Bolsonaro representaram um emprego de grave ameaça para restringir a atuação do Poder Judiciário Estamos ao e ainda vivo, ao uma vivo. indicação de que ele resistiria a deixar o poder. Não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é o presidente da República. No 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês, Mostrando a picareta. qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Não há nenhuma dúvida de que os atos executórios para extinguir a independência do Poder Judiciário, mediante graves ameaças, e me parece que qualquer estudante de direito, qualquer estudante de primeiro ano de direito vai caracterizar o que ocorreu como uma grave ameaça. E também a concepção de não entregar o poder, manter o seu grupo no poder, só saindo preso, morto ou com a vitória, como afirmou o réu. Na sequência, Alexandre de Moraes afirmou que duas reuniões tiveram o objetivo de desacreditar o processo eleitoral e buscar a permanência de Jair No ponto Bolsonaro de no vista poder, que a mensagem com está apoio a de vir para vocês. embaixadores estrangeiros, que Moraes classificou como ato de subserviência. A outra com integrantes do Ministério, com o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o então candidato a vice na chapa presidencial, o réu Walter Braga Neto. Jair Bolsonaro fala em guerra. Anderson Torres diz que está preparando um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente. Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos. E Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Tudo isso constou onde? Isso, Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, Estamos ao vivo, ao vivo. gabinete pós-golpe. Na sequência dessa reunião, vem a reunião com os embaixadores, em 18/7. Eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional. Mas, na verdade, os últimos acontecimentos, Alexandre de Moraes é essa retado. reunião foi só preparatória Joga duro. por uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. Moraes também citou o uso indevido da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição presidencial, com bloqueios de estradas em locais onde Lula tinha obtido maioria no primeiro turno de votação. O relator ressaltou ainda o atraso na entrega do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas. Segundo Moraes, atraso determinado por Bolsonaro. O documento atestava a lisura das eleições, mas depois Paulo Sérgio acabou emitindo uma nota em que assumia uma postura diferente. O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da
defesa do Brasil pode ter emitido. Uma nota contra a própria, tentando disfarçar a própria confusão das Forças Armadas. E quem diz o réu, Paulo Sérgio, olha, a equipe de técnicos militares de fiscalização, ela não achou nada. Mas não dá para dizer que, de repente, possa achar alguma coisa. Uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é o princípio democrático e republicano, a alternância de poder, que perde, vira oposição e disputa as próximas eleições. Alexandre de Moraes afirmou que após a derrota nas eleições, o grupo tentou impedir por todos os meios a posse de Lula e Geraldo Alckmin. Ele citou a tentativa de explosão de uma bomba perto do aeroporto de Brasília, os atos de violência no dia da diplomação da chapa vencedora e os planos Punhal Verde e Amarelo e Copa 22, que previam a prisão e o assassinato de autoridades, que só não foram adiante pela falta de apoio do Exército e da Aeronáutica ao golpe. O planejamento é tão detalhado que há até no detalhamento as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então a necessidade de utilização de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento para, com 6 militares dos quilos pretos, de forças especiais, executar o plano. Não é possível alguém querer normalizar todo esse intercrimes de meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1 hora. Eu vou estar a ouvir para vocês.